Lorena, Radassa, Lorenas, né? Lorena Nunes, Lorena Lobo, Luma, Radassa, estão me ouvindo? Sim, professor. Tá bom. Então vamos lá. Deixa eu primeiro iniciar a gravação, porque hoje. Vamos lá, então. Boa noite, professor Marcos. Boa noite, boa tarde, professor Marcos Abraão, de Ciências Morfofuncionais, Sistema Nervoso, Cardiorrespiratório, para a nossa aula de 16 de novembro. Tive alguns problemas técnicos e daqueles dessa vez. Vamos lá, nosso último assunto, sistema respiratório. Vou deixar a câmera desligada, ver se a coisa flui mais, porque eu não sei se é a internet, se é o computador, que hoje está difícil, Teams. Vamos lá. Deixa eu partilhar aqui com vocês. Boa tarde, Jamile também. Deixa eu evitar sair menos. Pra ver se. Porque eu não sei se é conexão, o que que é? Que está demorando, que é maravilha. Acessar. Boa tarde, Jamile. Professor, Oi. e sobre esse atraso aí? Qual foi o problema? Que a gente está esperando desde cedo, aqui É, dentro eu, da acab- sala, eu há mais de uma acabei hora e de meia. falar ainda. Eu acabei de falar ainda agora. Tive problemas com o meu computador e com o sistema por esse motivo. Aí foi coisas realmente fora do meu controle. Estou desde cedo tentando entrar aqui. Aí eu tinha comunicado um pouquinho antes sobre este atraso. Entendi. Também eu passo por dificuldades técnicas, como agora, por exemplo, o Teams. Aí ele está meio lento. Eu acho que é o Teams, né? Não sei. Estou tentando aqui compartilhar aqui agora. Mas também, independente disso, também qualquer coisa, se tivesse algum problema de alguém não poder estar, eu gravaria a aula sem maiores problemas. Acho que agora ele vai compartilhar. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Se vocês veem meu slide. Pronto. Estão conseguindo ver meu slide do meu computador? Apareceu para vocês? Ou não? Carregou? Não apareceu nada não, professor. Apareceu nada não? Peraí. Deixa eu ver. Teams. Acho que vai aparecer agora, peraí. Admitindo. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui de novo. Só um minutinho. Peraí, tentar aqui. Só não vou poder ficar lendo os recados, porque já não está carregando direito. Aí, infelizmente, não vou poder ler o chat, não. Ele está demorando muito a carregar. Eu não sei se é internet, se é o Teams, o que foi. Mas vai dar certo no final, como sempre. Deixa eu ver agora.
Tá, acho que agora ele vai. Aí. Se ele aparecer, acho que vai aparecer agora para vocês. Espera aí. E aí, na hora que estiver aparecendo, me fala. Porque o sistema tá lento. Uhum. Apareceu alguma coisa aí já? Ainda Não não, tá professor. aparecendo nada, não. Nada ainda? Nada. Certo. Tá. Deixa eu tentar de novo. Vamos botar para compartilhar novamente. Acho que agora ele... Isso. Agora. Acho que agora ele vai. Pronto. Radassa está aparecendo para mim. Você está vendo, meninas? Agora? Apareceu no primeiro slide? Ainda não, professor. Tinha Nada ainda, aparecido, mas professor. saiu. Estou vendo aqui o ícone da Radassa. Deve aparecer para vocês já já. Dá um minutinho só. Ver se aparece. Já estou vendo também Lorena aqui. Apareceu por aqui. Falou alguma coisa. Pior que também se eu ficar saindo e entrando aqui, aí que não vai partilhar mesmo. Nada? Nada ainda. Ainda nada. Peraí. Vamos de novo. Vamos de novo. Com coragem, fé e vale. Cícera. Mais alguém? Admitir todos. Agora ele está melhorando. Vamos ver. Acho que agora ele vai. Professor, Oi? Está quase lá. Pode falar. Quem fala? Lorena, boa tarde, tudo bom? Tô tentando manter o humor. Vamos nessa. Aconteceu alguma coisa, algum imprevisto? Porque a gente ficou esperando mais de 1h30 aqui o senhor. Eu acabei de falar, tem 5 minutos, eu já falei umas 3 vezes a questão. Tive problemas em relação, não sei se é a internet ou não sei se é o sistema. Foi por esse motivo. Peço desculpas pelo inconveniente, mas também é aquela história. Também como acontece com vocês, também acontece comigo. Eu acho que agora ele vai. Foi por esse motivo. Eu não sei se foi a internet, se foi o Teams, sei que travou e eu estou tentando entrar desde 1h30 da tarde também. É agora que eu consegui. Apareceu aí para vocês? Apareceu. Pronto. Até compartilhar, vocês estão vendo que está demorando por causa disso. Deixa eu dar uma avançada e aí eu coloco os outros aí, senão eu não começo nunca. Então vamos nessa. Foi por esse motivo. Como eu disse, peço aí desculpas, realmente foi um contratempo, não esperava, porém, eu não sei se foi Teams, se foi minha internet, o fornecimento, já liguei computador, reiniciei tudo. Então, o que eu podia fazer aqui, eu fiz também. Vamos nessa. Vai dar certo agora.
Vamos lá, sistema respiratório, nosso último assunto. Então, como eu estava dizendo para vocês, terminamos agora exatamente falando da parte da própria fisiologia respiratória, em que passamos certamente pela questão de todo o sistema nervoso no qual tivemos aí uma série de conexões onde o sistema nervoso central e autônomo interagiam certamente com o sistema cardíaco, através das vias do sistema nervoso autônomo, ou seja, fibras colinérgicas e adrenérgicas, e, é claro, tudo isso culminando para nós falarmos do sistema respiratório. E por que o sistema respiratório é tão importante em função disso aí? Porque ele está integrado com o cardíaco. Você não tem como falar de cardíaco sem falar de respiratório. Então é essencial o entendimento de que a própria atividade em relação ao sistema respiratório dependa tanto do aspecto cardíaco, como a gente viu em relação aos próprios eventos lá que eu comentei, vou voltar a falar em relação à hematose e outros eventos, e, é claro, o próprio sistema nervoso em função de seu controle em si. Então, com isso, essa própria questão de você poder captar, ou seja, através de sistemas de ventilação, e, é claro, a própria mecânica dos pulmões, poder captar esse oxigênio e liberar esse CO2 para o meio, faz com que você tenha as importantes questões de trocas gasosas. Essas trocas gasosas, como vocês sabem, nós falamos exatamente do que? Das questões de hematose. Então, essa questão de hematose que nós temos, ou seja, o aspecto de você poder trocar o quê? Entre os glóbulos vermelhos, o que? O CO2, que é deixado nos pulmões para a expiração, e você poder captar esse oxigênio para dentro dos alvéolos pulmonares, faz com que você possibilite certamente a questão de transporte de gases pelo sangue. Gases os quais estão associados às hemácias e que daqui a pouco eu vou voltar a falar sobre tudo isso aí. Certamente você tem um controle respiratório no qual o sistema nervoso faz com que o sistema nervoso central, ou seja, regiões do ponto e do bulbo, possam trabalhar e se tornarem certamente mecanismos eficientes para que haja essas trocas gasosas, para que haja esse trabalho via sistema de células e, é claro, o próprio sistema dos pulmões. O tempo todo você está tendo isso, independente de você ter o quê? Uma ação no qual o próprio o organismo, você deseja parar, interrompa essa questão da respiração em si, ela não consegue ser interrompida porque você tem um sistema nervoso que possibilita certamente o quê? Essa entrada e saída de ar. Esse sistema respiratório... Pois não. Licença, rapidinho, professor. É porque, assim, a aula iria acabar às 3h30, já são 3h12. Eu compreendo totalmente problema técnico, falha técnica, mas não seria o caso de marcar uma aula extra, porque tem pessoas que têm compromissos após esse horário, entendeu? Quem está falando... Só licença. Só quem está falando, por favor? É a aluna do primeiro semestre, Lorena. Vamos lá. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Semana que vem, nós não temos aula, conforme eu falei na aula passada. Eu sei que existe exatamente, obviamente, questões pessoais, etc, etc. Eu não vou ter como marcar uma aula extra, porque o nosso próximo encontro vai ser no dia 30 de novembro. Dia 30 de novembro é o início do calendário acadêmico de provas. Semana que vem não terá aula, essa é a grande questão. Ou seja, de 22 até 26 as aulas são suspensas. Principalmente falando de matérias básicas, é por esse motivo. E aí, por esse motivo, o que acontece? Essas aulas não tem como eu não tenho mais como marcar aula com vocês. O que eu posso sugerir, se vocês quiserem também, para acompanhar de novo, amanhã eu vou ter o mesmo assunto também. É claro, essa aula agora vai ser gravada. Vai até o final. Quem não puder assistir, não tem problema, vai ficar gravada, vai ficar disponível no Teams, mas também eu posso convidá-los, caso queiram, aparecer amanhã também para a turma de terceiro semestre, que vai estar lá na faculdade. Eu vou estar dando essa aula presencial. Quem quiser assistir também, pode ir. A porta está aberta lá, está tranquilo. Em relação a isso aí, não tem problema nenhum. Eu posso oferecer isso, realmente porque eu estou atrelado ao calendário da universidade. Eu trabalho a questão da universidade, para a semana, ela não está prevendo aula. Senão estava tranquilo. Senão eu dava aula até 3 e pouco, estava tudo certo. Mas como vocês também estão em casa, estão online, eu sei que também vocês têm seus compromissos, mas também, querendo ou não, se você for parar e pensar,
também, de qualquer forma, você teria aula mesmo até 4 horas, né? Você ainda teria mais meia hora aí, que eu tenho também disponível nesse calendário acadêmico. Seria exatamente 3h20. 3h20 porque geralmente eu libero vocês, mas a gente também tem até as 4. Mas, independente disso, na próxima semana, a Unime não vai ter aula. É por esse motivo. Senão, para mim não tinha problema. Entendeu? Agora não. Isso, inclusive, eu expliquei na aula anterior, inclusive está gravado na minha aula anterior ao feriado. Por esse motivo. Entendido? Oi? Luma? Tá me ouvindo? Senhorita Luma? Acho que não tá me ouvindo. Então vamos lá, não ficar perdendo tempo muito com isso não. Sistemas respiratórios são o quê? Temos as funções. Essas funções, obviamente, envolvem o quê? Condução de ar, tá bom? Na qual o sistema ele permite que você tenha uma condução mecânica em função, obviamente, do aparelho respiratório. Você tem nessa condução mecânica, você tem os aspectos de limpeza, tá bom? Ou seja, eventos como pelos, cílios, células caliciformes, que a gente vai falar daqui a pouco, eventos macrofágicos e alveolares. Tudo isso aqui faz com que você possa fazer o quê? Tanto uma limpeza das questões, obviamente, de eventos mais estruturais, vamos falar assim, como poeira, algumas coisas que vão poder atrapalhar, obviamente, esse sistema, e, é claro, você ainda permite o aquecimento e resfriamento. Então, como assim? Aquecimento e resfriamento é o seguinte, garotos, vocês precisam certamente ter o quê? Eventos onde o ar ele vai passar pelo sistema respiratório. Então, é claro, ele não pode passar na temperatura ambiente. Então, a depender, obviamente, da temperatura, se estiver mais aquecido ou menos aquecido, você vai ter o quê? Um aspecto de poder fazer com que essa temperatura do ar possa estar o quê? Em equilíbrio com esse corpo. Então, consequentemente, em função disso aí, vai ser importante você ter o quê? As vias, certamente, que estruturas de condução de ar e, consequentemente, fazer com que haja, certamente, esse transporte via o sistema. Só um minutinho, deixa eu ver se eu consigo acolher alguém. Luma, está conseguindo me responder? Você me ouviu minha resposta? Não sei, você não me deu um retorno? Deixa eu só, enquanto eu vejo aqui, acho que alguém caiu. Júnior. Aí, senhor Júnior, prontinho. Acho que o Luma não está me ouvindo. Ela não me respondeu, então, depois que ela poder responder, ela responde. Você responde, por favor. Continua. Aí. Aparecemos slide? Aparecendo agora para vocês, meninos? Apareceu. Ok, muito obrigado. Como eu estava dizendo, meninos, nós tínhamos exatamente a questão aqui de aquecimento e resfriamento, isso também é proporcionado pelos próprios vasos sanguíneos, ou seja, os vasos sanguíneos, obviamente, em função do quê? Da questão da velocidade do sangue que percorre esses vasos, eles fazem com que você mantenha o quê? Uma temperatura constante em relação ao corpo, ou seja, ao aparelho respiratório em si, e o próprio evento do que dessas trocas gasosas. Uma outra coisa que é bastante interessante é a questão da umidificação, ou seja, do líquido. Líquido que é proporcionado exatamente pelas glândulas, ou seja, as chamadas células caliciformes. As células caliciformes vão auxiliar aí também para esses eventos aí, vamos dizer assim, de trocas de eventos onde você vai poder simplesmente fazer com que haja o quê? Importantes eventos, tá bom? De mecanismos de controle. Então, esses mecanismos de controle que vocês vão ter em função desse corpo, o que vai te proporcionar? Vai proporcionar que você não tenha apenas, digamos assim, o ar seco passando pelas células, sem, obviamente, a devida umidificação. É necessário esse líquido, é necessário certamente ter uma questão, obviamente, aí de hidratação por causa da própria célula em si. E além, obviamente, dessa questão da própria condução, outro importante aspecto ligado ao sistema respiratório é a própria troca gasosa, ou seja, a hematose. Oxigênio por CO2 e CO2 por oxigênio. Então, isso vai fazer com que você tenha o quê? Um reciclar, obviamente, entre essas células e certamente o quê? O evento dos pulmões.
E lembrem-se, hematose é um evento que vai ser exclusivo sempre dos pulmões. Você vai ter trocas gasosas em relação ao corpo. O corpo, as células vão permitir certamente isso aí. Porém, a questão certamente também dos eventos associados aí em relação a próprio, vamos chamar assim, eventos de troca no pulmão, é exclusivo. Então, o termo hematose é um termo exclusivo direcionado ao próprio pulmão. Outra questão também importante que acaba envolvendo o sistema respiratório, encontra-se aí a própria fonação, ou seja, você poder falar, a questão exatamente de emissão, a emissão, obviamente, que a vibração das cordas vocais auxiliam certamente que também nessa questão da dicção em si, isso é bastante importante, tá bom? Olfação, ou seja, a questão do olfato, tá? Ou seja, a captação de cheiros, dos corpúsculos sensitivos, como eu falei para vocês, referentes ao aparelho respiratório. Outro ponto bastante importante aí, que é a regulação da temperatura, conforme já falamos anteriormente. E um outro ponto, que nós vamos voltar a falar, que eu comentei já alguma coisa, que é o próprio equilíbrio ácido-base, ou seja, a questão de você ter o quê? O próprio sangue ter a questão de você ter acidez e alcalinidade. Esses eventos vão ser bastante importantes porque as células, elas trabalham aí em função certamente de quê? De você ter o quê? Um metabolismo. Então, você tem as enzimas as quais dependem, certamente são proteínas, né, específicas. Eu sei que vocês são primeiro semestre, mas certamente ainda vão falar, e certamente já ouviram falar em celular, da questão das enzimas, são eventos bastante importantes para o quê? Equilibrar a questão dos eventos ácido-base, ou seja, sem isso as células não conseguem funcionar adequadamente. E, é claro, uma outra coisa que vocês vão ver bastante ao longo do curso de vocês é o próprio evento farmacológico, em função de quê? Da excreção de drogas. Então, ou seja, muitas drogas, tá bom? Vão ser eliminadas, vão prender pelo quê? Fezes, urina, tá bom? Alguns líquidos como glândulas sudoríparas e um outro em especial é o próprio evento de respiração. Bem, peraí, vamos só antes de continuar. Acho que alguém aqui caiu, vamos ver. Acho que acalmou aqui o Teams. Camille. Pronto. Então, como eu estava dizendo a vocês, você pensar exatamente no sistema respiratório, vocês vão ver que eu vou ser um pouco até insistente nisso quando eu falar aí um pouquinho mais adiante. Só um minutinho. Pronto. Você vai ter o quê? Os chamados tratos associados às chamadas vias superiores e as vias inferiores. Tá bom? Então, essa questão exatamente de você ter a parte superior e inferior vai ser bastante importante, porque certos aspectos da respiração vão estar associados a essas vias superiores e outros associados às vias inferiores. E como assim, professor? Bem, deixa eu só trocar aqui o slide. Vamos lá. Nesses tratos superiores, lembre-se sempre que você vai ter o seguinte, a questão do quê? Do próprio nariz externo, a própria cavidade nasal, faringe, laringe e a parte superior da traqueia. Esses eventos vão ser importantes por quê? Para a própria condução de ar que você tem para o meio externo e certamente a saída para o quê? Para o meio interno. Você vai ter o trato inferior, e aí vai ter importante porque você vai ter um desses componentes, é o alvéolo pulmonar, ele vai fazer com que você possa estabelecer essa hematose, essa troca. Então, você vai ter a passagem por onde? Traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos e pulmões. Eu vou mostrar cada uma dessas partes para vocês. Isso faz com que você tenha aí, em primeiro lugar, na própria cavidade nasal, tá bom? Onde o ar vai ser o quê? Devidamente filtrado, umedecido e aquecido. Como assim? Por causa exatamente das cavidades. Como você tem aqui as cavidades, então com isso facilmente ele vai passar pelo quê? As vias mais superiores e, é claro, outras vias onde eu vou poder aquecer em função do quê? Da própria questão de contato dos tecidos, esses tecidos devidamente irrigados, né? Então com isso você permite o próprio aquecimento disso aqui. Querendo ou não, ele acaba pegando também um pouco de líquido em função das glândulas que você tem nessa região. Então, com isso, essa umidificação e esse aquecimento fará com que o ar possa passar aqui diretamente em direção ao quê? Às estruturas mais inferiores. Com isso, o que acontece? Nessa cavidade nasal, vocês também vão ter que lembrar o seguinte, ali vocês têm... Opa!
ali vocês têm certamente o quê? Eventos que vão ser muito importantes, como, por exemplo, o muco, tá bom? Que vai proteger as células que vão apresentar o muco, uma secreção, para reter exatamente o quê? Diversos itens que possam vir a contaminar. Porque pensa o seguinte, se não houvesse um muco, se não houvesse exatamente a questão dos pelos, esse ar desceria diretamente para os pulmões, da forma que é o quê? Aspirado no meio ambiente. Isso certamente causaria um grande problema. Só um minuto aqui, por favor. E aqui, deixa eu verificar se está tudo bem aqui na gravação. Tudo certo. Então, com isso, o que acontece? Esses eventos farão com que você possa, certamente, deixa eu aqui, só um minutinho para voltar para lá. Compartilhar de novo. Vocês poderem visualizar. O sistema melhorou, mas não melhorou tanto assim. Pronto. Vamos lá. Apareceu agora aí o slide novo para vocês? Acho que naquela hora não estava aparecendo. Meninos, confirme aí, por favor. Meninos, estou falando com vocês. Estudantes de odontologia, estão aí? Meninos, vocês estão aí, meninos? Estamos aqui, professor. Ótimo, respondam, porque senão eu fico achando que vocês foram abduzidos. Hoje já tá difícil, mas vamos lá. Então, como eu estava dizendo, os tais seios, os mucos, o muco exatamente produzido por essas regiões, vão reter esses materiais. E lembre-se o seguinte, você também vai ter ainda o quê? Os eventos associados chamados dos maxilares do frontal e os fenóides, exatamente o quê? Das regiões dos ossos. Então, existem diversas cavidades, no final das contas, por onde o ar passa. E por essa ação mecânica, é claro, também vai ter muito contato com a chamada mucosa olfatória. Como assim mucosa olfatória? A mucosa olfatória é o local onde você vai ter o quê? Diversas terminações nervosas. Lembre-se que isso vai estar interligado com quem? Com o sistema nervoso. Então, o sistema nervoso, ele vai possibilitar esse contato, certamente, o quê? Na questão dos nervos, com o quê? Com uma série de captações, de impressões, de estímulos, vindas, certamente, aí de onde? Dos eventos externos. E um deles é o olfato. Lembra aquilo que eu falei para vocês. Vocês têm o quê? Os diversos órgãos do sentido, com olfato, paladar, tato, audição, visão. Então, todos eles, e é claro, o olfato em si, em função da via respiratória, a questão é exatamente dessa captação, dessa detecção desses eventos e, consequentemente, a própria distinção dos cheiros em si. E é claro, tudo isso faz com que você ligue também esse ar para onde? Direto para a chamada faringe. Então, na faringe, você vai ter uma pequena questão aí. Você vai ter um ponto em comum, tá bom? Exatamente entre a chamada um evento sistema digestivo e respiratório. No digestivo, depois vocês vão discutir ele, porque depois vocês vão ter aparelho respiratório, perdão, no aparelho digestivo, depois vocês vão discutir ele, na qual você certamente vai ter o quê? As comunicações em direção ao quê? Aos órgãos referentes ao sistema digestivo. Ou seja, esôfago, estômago, intestinos, etc. Tudo isso aí, vocês vão ter uma outra parte que vocês vão discutir. O que vai interessar a gente é a parte exatamente do respiratório, onde você vai ter, após a cavidade nasal, você vai ter ainda a nasofaringe, aí, com essa orofaringe e laringofaringe, você vai ter uma pequena divisão, onde você vai ter exatamente três importantes regiões anatômicas: a naso, a orofaringe, da própria boca, né? E a questão da faringe em si. Onde vocês vão ter aí uma outra divisão, na hora que eu caio exatamente para a chamada laringe. E na laringe, o que você vai ter lá? Você vai ter uma estrutura cartilaginosa que é a epiglote. A epiglote exatamente vai impedir o quê? A entrada do alimento na via respiratória. Isso vai ser bastante importante. E por que isso é tão importante assim, professor? Porque nesse evento, exatamente da cavidade respiratória, tá bom? Você teria um grande problema caso essa associação exatamente de quê? De algum alimento entrasse na via direta para a traqueia.
Então, se ele entra diretamente para a traqueia, você vai ter uma obstrução do ar e você vai engasgar. Por isso você engasga. Quando você come rápido demais, e algum objeto, algum líquido, possa vir a cair para lá. Então, com isso, o que acontece? Se você tem uma obstrução, você vai ter uma obstrução da própria respiração. Só um minutinho. Isso faz com que esses corpos estranhos, certamente, não vão poder passar e obstruir essa região da respiração em si. Consequentemente, um outro ponto importante, você vai ter as chamadas vibrações das cordas vocais. A vibração das cordas vocais permite que você tenha o quê? Certamente o quê? A questão de você poder escutar os sons, você poder gravar, você poder certamente ter o quê? Poder falar. Então, consequentemente, essa passagem do ar faz com que você vibre certamente a questão dos eventos das cordas vocais e, é claro, possibilite o quê? A questão de você próprio emitir sons, emitir, provavelmente, a questão da fala em si. A traqueia, ela tem o quê? Uma importante estrutura na qual você tem o que? Ela aí repleta, certamente, dos chamados anéis cartilaginosos, tá bom? Isso vai ser bastante importante, até por uma coisa daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Esses eventos vão fazer com que você tenha o quê? Esses anéis todos justapostos aí ao longo da traqueia. E detalhe, isso aqui não fecha. E a traqueia é importante por esse motivo. Ela é um tubo, tá bom? Esse tubo, você vai ter exatamente a passagem de ar e, consequentemente, você não vai ter uma alteração física dele. Você não tendo essa alteração física dele, simplesmente você não vai ter o quê? Uma restrição exatamente para a própria passagem de ar em si. Então, com isso, o que acontece? Os epitélios, os cílios que se encontram aqui, eles vão estar vibrando de um lado para o outro em função disso aí. São as famosas, obviamente, também as chamadas células caliciformes. E o que são as células caliciformes? Elas vão produzir um muco. Mucos, sempre o termo muco é aplicado ao quê? A um líquido um pouco mais viscoso, tá bom? Ou seja, ele gruda muito mais. Então, com essa viscosidade, se grudar, eu posso reter uma série de eventos, obviamente, que podem fazer o quê? Uma contaminação desse local. Então, com isso, o que vai acarretar aí? A questão caso haja certamente algum problema em função de entrada de poeira, partículas, né, nesses locais, os cílios e a questão das células, o que aí, exatamente ligadas aos eventos mucosos, possam reter certamente essas partículas, e com isso retirando as impurezas. Então, essas impurezas podendo ser retiradas, elas vão aderir a esse muco e, consequentemente, vão ser o quê? Devidamente o quê? Digamos assim, esse ar vai ser mais limpo em função disso aí. Isso é bastante importante, porque isso vai favorecer bastante a questão da passagem da faringe em virtude disso aí. Alguma pergunta, dúvidas, algum comentário, algo que vocês queiram falar, garotos? Tudo certo? Então tá bom, vamos nessa. Depois você segue depois de quê? Da região da traqueia em direção aos chamados brônquios e bronquíolos. Pensem no seguinte, é como se você tivesse raízes. Raízes as quais estão se ramificando. Raízes as quais exatamente vão ter pequenos segmentos. Divisões das divisões, vamos chamar assim. Isso vai facilitar bastante essa passagem, obviamente, desses eventos aí de passagem, para que haja o quê? A questão do ar não ser devidamente o quê? Retido. Então, você tem várias possibilidades de ter essas ramificações. Também daqui a pouco vai ter a possibilidade de você ter o quê? A questão da aderência, certamente o quê? Da retenção e possibilidade de trocas de diversos o quê? Vasos. Microvasos vão estar aí prontos para fazer a tal da hematose, certamente em direção à questão dos chamados alvéolos pulmonares. Então, esses brônquios e bronquíolos, o que vão ser? Como se fosse, por isso que a gente usa o termo árvore. A questão exatamente que você falar em árvore é em virtude disso aí, de você poder fazer essa distribuição, fazer certamente que vamos dizer assim, esse acesso, obviamente, desse sangue aí, e permitir que haja essas trocas em virtude disso, meninos. Isso faz com que você tenha aqui os próprios alvéolos pulmonares. Esses alvéolos pulmonares vão ser importantes porque é eles que vão ter as famosas bolsas de ar, né, onde você vai ter a famosa questão de hematose. Veja que é bastante vascularizado esse evento aqui. Então, consequentemente, essas trocas gasosas vão ser bastante importantes em função disso.
Então, com isso, a questão de você transformar a questão do próprio sangue venoso em sangue arterial, ele vai ser bastante, digamos assim, bem evidenciado, vai ter um controle bastante importante em virtude disso, por ter uma dinâmica em função disso aí. E é claro, esse evento hematose, menino, sempre lembra do seguinte: você tem vasos que vão chegar aqui, ou seja, uma série de vênulas, né? Porque essas vênulas vão permitir que hajam troca, perdão, as arteríolas que vão ser exatamente permitir que hajam trocas aqui. Lembre-se que o sangue, repleto de sangue venoso, tá bom? Que está saindo do coração, está vindo através da chamada artéria pulmonar. Essa artéria pulmonar vai se ramificar até as arteríolas e, consequentemente, haver os eventos de hematose, onde na questão das chamadas alvéolos pulmonares, devolvendo sangue aqui com sangue rico em oxigênio em direção ao chamado coração. Lembre-se sempre da pequena circulação, aquilo que vocês certamente já viram lá as aulas anteriores, já viram os vídeos, viram os slides, que estão todos lá. Então, esse material todo mostra para você o seguinte, que toda vez que o sangue venoso chega ali, ocorre uma troca, a hematose, o CO2 é deixado, o oxigênio é colocado, e com isso eleva esse oxigênio para onde? Para o ventrículo, vai diretamente lá em direção à aurícula esquerda, consequentemente, depois dessa aurícula esquerda, vai encher esse ventrículo esquerdo com sangue com oxigênio. Porque lá na aurícula esquerda, você interrompe a pequena circulação. Então, esse evento hematose vai ser bastante eficiente em virtude disso aí, tá bom? Alguma perguntinha, alguma coisa que vocês queiram falar? Deixa eu só mostrar uma coisa aqui para vocês. Só um minuto. Deixa eu só tirar um pouquinho daqui. Que o vídeo não tinha ficado... Eu estava olhando o vídeo, não ficou muito bom, mas deixa eu ver se eu boto um outro aqui para vocês. Que a gente dá uma dinâmica, inclusive, maior para o próprio sistema respiratório em si. Só um minutinho, deixa eu só... Aqui, abrir. Quiserem pensando em dúvidas aí, alguma coisa, basta me perguntar. Estou à disposição, como sempre. Deixa eu só acessar aqui. Espera aí, garotos. Vamos lá. Nervoso. Nervoso. Aqui, prontinho. É porque o vídeo que eu tinha separado para vocês, ele travou. Hoje realmente é aquele famoso dia que tudo dá certo no final, mas nada que eu não possa contornar. Espera aí. Deixa eu só pegar aqui o link para vocês. Só ele carregar aqui. Que eu vou mostrar para vocês em vídeo exatamente como ocorre essa questão do próprio acesso do ar, né? Dessa questão exatamente do evento gasoso em si. Deixa eu abrir ele aqui. Resgatar ele. Cardiovascular, Marcos. Respiratório. Queria dar uma dinâmica um pouco maior. Vocês verem exatamente como ocorre a questão da troca. Espera aí. Espera que daqui a pouco eu dou uma olhada lá no recado. Deixa eu só pegar aqui o vídeo para botar ela para carregar aqui para vocês. Espera aí.
Deixa eu ver aqui enquanto carrega. Alguém tá me perguntando alguma coisa. Vamos lá. Nada, nada. Nossa, hoje o computador não tá ajudando. Ventilação, trocas gasosas. Vamos ver aqui. Nossa, a internet tá uma coisa. Só um minuto, meninos, que é o vídeo que tá aqui um pouco lento. Se eu abro aqui para vocês verem. Vou ficar só mostrando o slide. Travado isso aqui. Tá aí. Saco. Só um minutinho. Ó, deixa eu deixar mais pro final, senão eu vou ficar parado aqui esperando esse vídeo. Vambora. Então, como eu estava dizendo para vocês, compartilhar aqui de novo. Ai, paciência, Marcos.
Acho que agora vai. Aparecendo aí para vocês, garotos? Tá sim, professor. Pronto? Obrigado. Então, como eu estava dizendo, a própria estrutura mecânica do coração, do pulmão também, ela envolve algumas outras questões, às vezes que até lembra a questão do coração. Se vocês lembrarem do coração, quando eu falei para vocês, nós tínhamos falado exatamente de quem? Do pericárdio. O pericárdio é uma membrana na qual envolvia o coração, tá bom? Favorecendo exatamente o quê? A questão do seu próprio batimento. Já no pulmão, você tem agora um outro tipo de membrana, que a gente chama de pleura. Então, a pleura você vai ter o quê? A pleura visceral, a que está mais próxima ao próprio estrutura do pulmonar, o tecido pulmonar, e a outra pleura que nós chamamos de parietal. Você, inclusive, você fica ganhando um espaço entre as duas, entre a chamada pleura visceral e parietal. Isso vai ser importante, porque você acaba protegendo a questão do pulmão em função exatamente do chamado líquido interpleural. Então, com isso, o que acontece? Se vocês lembrarem o que eu tinha falado para vocês antes, ou seja, em relação ao pericárdio, o próprio peritônio, que depois vocês vão estudar posteriormente, que envolve a cavidade abdominal, ele vai ser muito importante porque você vai envolver todas essas estruturas aí e fazer com que haja certamente um deslocamento, com que vamos chamar dessa maneira, essas estruturas possam ser deslocadas e certamente sofrerem o quê? Uma possibilidade de você não ter nenhuma desestruturação, obviamente, aí do processo de células, porque as células se romperiam. Então, com as células se rompendo aí, atritando muito uma a outra, sem ter a questão da presença do líquido interpleural, você teria um rompimento, eles se partiriam. Então, é muito importante que você tenha esse líquido para favorecer exatamente o quê? Essa umidificação desse local. Então, é essencial que, inclusive, para o próprio quê? Enchimento, esvaziamento, ou seja, a sua inspiração e a própria expiração, você tem o quê? A movimentação das células, consequentemente, um deslocamento aí possível em função disso. Bem, isso faz com que você tenha aí mecanismos importantes de ventilação. Essa questão da própria ventilação pulmonar, ou seja, onde você tem a participação de músculos, tá bom, chamados intercostais, e mais ainda o diafragma, que é o que se encontra aqui exatamente na base, delimitando o quê? A área da caixa torácica e a área da caixa abdominal, faz com que você tenha um deslocamento para enchimento e esvaziamento. É o que você chama aqui de expiração e o que você chama de inspiração. Isso é bastante importante, porque com esses movimentos, eu posso simplesmente ter o quê? Ar repleto dentro de dois sacos, porque no final das contas, o pulmão esquerdo e direito são dois sacos, nos quais permite o quê? Você captar esse ar e certamente enviar esse ar para fora. Isso faz com que você tenha o quê? Nesses eventos respiratórios, certamente aí, a questão do quê? Desse transporte de gases. Lembre-se que aqueles mecanismos de hematose só são possíveis por quê? Por causa das hemácias. As hemácias apresentam, conforme eu expliquei para vocês, ela é uma célula nucleada, é uma célula na qual ela simplesmente tem o quê? Um pigmento chamado hemoglobina, e essa hemoglobina se liga de forma reversível ao que? A estrutura exatamente que é dos gases. Por isso você vai ter o quê? Oxihemoglobina e carboxihemoglobina, ou seja, o oxigênio e o CO2. Então, esse oxigênio e CO2, só um minuto, vai permitir que você tenha simplesmente o quê? Uma ligação, certamente, com esses gases reversíveis, lembre sempre disso, é um evento reversível, a questão de ligar-se com o O2 e o dióxido de carbono, e é claro, o tempo todo você estabelecer isso nos pulmões, para você depois carregar, né, carrear isso em direção ao corpo, após, é claro, desse sangue ter sido oxigenado e voltado para onde? Para o ventrículo esquerdo. Então, lembre-se sempre que no ventrículo, ou perdão, aurícula esquerda, perdoe-me. Então, no ventrículo direito, tá bom? Com sangue venoso, ele sai através da artéria pulmonar. Com isso, da artéria pulmonar, sempre lembrando que é vaso que sai, artéria, vai até a direção aos pulmões, estabelece as trocas hematose e volta através do quê? De um vaso que vai chegar ao coração. Aonde? Chegar aonde? Aurícula, o que? Esquerda.
E esse sangue, como vem dos pulmões, é o quê? Chamado as veias pulmonares, porque são vasos que chegam. Vasos que chegam são chamados de veias. Então, com isso, na aurícula esquerda, você abre as válvulas, ou seja, especificamente a chamada válvula bicúspide ou mitral, e enche o lado esquerdo, ou seja, a questão do ventrículo esquerdo, com sangue arterial, rico em oxigênio, e, consequentemente, ele vai ser para a artéria aorta, aonde? Em direção ao corpo, estabelecendo trocas. Então, com isso, você vai ter uma questão muito importante? É o evento de equilíbrio ácido-base. Esse evento respiratório, que você tem exatamente, que é dividido em dois importantes eventos, vamos dizer assim, subliminares, que são eventos chamados de hiperventilação e hipoventilação, são bem interessantes porque são eles que vão controlar essas quantidades de íons hidrogênio aonde? Quando estiverem no sangue. E por quê? O que tem a ver o sangue com isso aí, com esses íons hidrogênios? Exatamente em função da acidificação. Se você tiver uma acidificação no meio, significa o quê? Você vai ter muito íon hidrogênio. Isso vai fazer com que o sangue se torne mais ácido. Consequentemente, a possibilidade das células poderem, obviamente, ter problemas em relação ao funcionamento, isso é bem grande. E por que isso? Porque ela depende muito do chamado pH. Esse potencial de hidrogênio, esse pH que existe exatamente no sangue, é essencial para que você faça o controle da atividade metabólica dessas células. Então, com isso, o que vai acontecer? Você vai ter no evento de hiperventilação o seguinte, você vai ter quedas das chamadas o quê? De CO2, tá bom? Então, toda vez que você cai o CO2, significa o quê? Que eu estou aumentando o oxigênio, né? Então, com isso, o que vai acontecer? Esse CO2, ele vai o quê? Reagir com a água, formar esse H2CO3. O que é esse H2CO3? É o ácido carbônico. Isso é um ácido fraco, tá bom? Esse ácido fraco, o ácido carbônico, o tempo todo, ele está o que a gente chama de dissociar. Dissociar é simplesmente você pegar o quê? O ácido, jogar na água e ele separa o quê? Em íons, esse HCO3, que é íon bicarbonato, e íons hidrogênio. Então, com isso, a quantidade de hidrogênios é que vai dar acidez ao meio. E toda vez que você tem o quê? Um evento de hiperventilação, o que acontece? Você tem queda de CO2 e, por consequência, também você vai ter uma queda dos íons bicarbonatos e de hidrogênio. Agora, já ao contrário, a chamada hipoventilação. Hipo, exatamente, é porque tem baixo. Mas baixo o quê? Oxigênio. Significa que você tem baixo oxigênio ou que você tem mais CO2. Se você tem CO2 em grande quantidade, ele vai reagir com água. Reagindo com água, ele forma o quê? H2CO3, que forma o quê? A questão exatamente dos íons hidrogênio. Então, com isso, esses íons hidrogênio vão estar o quê? Em maior quantidade. E por que vão estar em maior quantidade? Por causa do ácido. Já que você tem muito ácido, você vai ter muita dissociação em quê? Em íon bicarbonato, que é esse HCO3, e esse hidrogênio. Mas o que esse bicarbonato tem a ver aí dessa história, esse HCO3? Aí foi uma coisa que eu falei para vocês também em aulas anteriores. Lembre-se que o íon bicarbonato é ele quem controla a quantidade de hidrogênio. Consequentemente, você tem como o quê? Controlar a acidez e a alcalinidade desse meio. Então, você tem como controlar esses processos todos aí. Isso é essencial para que você tenha um bom funcionamento do organismo. Sempre lembre-se disso, do que o íon bicarbonato, tá bom? Ele quem vai controlar a quantidade, se você vai ter uma quantidade maior ou menor de hidrogênio, consequentemente mantendo o quê? Constante essa acidez e alcalinidade por parte do sangue. Dúvidas, perguntas, alguma coisa a esclarecer, meninos e meninas? Enquanto eu bebo água por aqui. Nada, tô entendendo tudo? Coisa boa. Primeira turma que não pergunta nada, geralmente vocês estão sempre preocupados com isso aqui, porque isso aqui é uma das coisas mais importantes que você tem no metabolismo. Isso exatamente faz com que você possa o quê? Controlar, inclusive, o próprio sistema nervoso. Porque alterando demais concentrações de íons de hidrogênio, o que vai acontecer, garotos? Vocês vão ter exatamente o quê? A questão de, vamos chamar assim, uma alteração no próprio metabolismo celular e no metabolismo cerebral. Então, com isso, sempre lembrem disso. Você ter íon bicarbonato possibilita exatamente o quê? Você ter um controle melhor por parte do corpo, um controle melhor por parte da atividade metabólica. Então, isso aí é essencial que isso exista, tá bom? E toda vez que você tiver hiperventilação, significa o quê? Muito oxigênio, consequentemente, você vai ter o quê? Baixas de CO2.
E quando tiver hipoventilação, ou seja, pouco oxigênio, vai significar que existe mais o quê? Muito CO2 e, consequentemente, mais hidrogênio, mais íons bicarbonato, mais dissociação desse ácido, que é o H2CO3. Qualquer dúvida, é só me parar. Isso te leva a uma outra questão. Toda vez, eu lembro que eu te falei agora a questão de pH, certamente vocês viram aí nas biologias de vocês, nas químicas de vocês da vida, quando vocês aprenderam exatamente o quê? A questão de pH. Lembre-se que pH mede exatamente a questão o quê? De acidez e alcalinidade. E você tem a parte, exatamente uma faixa que a gente chama de neutro, ou seja, nem é ácido, nem é alcalino. Ou seja, você exatamente teria um equilíbrio dessa quantidade de íons hidrogênios. Então, isso é bastante importante. É uma escala, se vocês lembrarem também, vai de 0 até 14, tá bom? Geralmente o pH fisiológico está aqui entre 7,4, 7,3, e ele não tem muita variação. Isso é importante, exatamente por causa das células. Se você tiver uma variação muito grande disso aí, você pode vir até um comprometimento metabólico do indivíduo. Então é essencial que você tenha um controle exatamente dessa questão da própria o quê? Eventos de hidrogênio para mais ou para menos. É o que a gente chamaria de acidose, de alcalose. E é claro, tudo isso aí que eu estou falando, todos esses mecanismos, obviamente, tanto mecânicos como de trocas, vão exigir que vocês tenham o quê? Mecanismos reguladores do sistema respiratório. E esses mecanismos reguladores, até falei uma parte dele quando eu falei lá do coração, tá? Vocês vão ter aqui ó, aquela central cardiorrespiratória. Olha quem vai estar aqui, os centros respiratórios exatamente chamados neurônios pré-motores, ou seja, neurônios aos quais vão estar ligados certamente ao cérebro, que está aqui, ó, o córtex, aqui a questão exatamente que do corpo caloso, dividido em hemisférios, eles questão exatamente de onde? Giro do símbolo e outras regiões aqui, e em especial aqui ponte bulbo, onde você vai ter o quê? Esse controle, também ligado em parte ao cerebelo, tá bom? E essas centrais vão permitir o quê? Que você, via medula espinhal, possa fazer o quê? Esse controle aí. E, é claro, fazer com que você tenha o quê? Uma influência nos chamados músculos respiratórios. Por isso que eu disse a vocês que vocês não teriam grande interferência, obviamente, apesar de tentar controlar essa respiração nossa, mas você não teria uma grande interferência nisso. Por quê? Nós temos diversos eventos aí, o quê? Receptores, né? Químicos, tanto das regiões periféricas como centrais, além de receptores, os chamados mecanorreceptores pulmonares, que te ajudam nessa o quê? Integração. Isso faz com que várias regiões, obviamente, onde você vai ter aí a participação que, de outras regiões do próprio cérebro, inclusive do próprio córtex, influenciando esse controle respiratório em função disso. Então, essas centrais, esses mecanismos, vão auxiliar exatamente o quê? Nos eventos, vamos chamar assim, de independência respiratória. São eles que vão permitir que você simplesmente tenha um controle maior desses eventos aí. Deixa eu só tentar ver se eu consigo já mostrar aqui uma outra coisa antes de sair disso aqui. Só um minutinho. Deixa eu ver só se eu consigo. Peraí. Parou. Só mostrar. Ele não estava carregando aqui. Deixa eu ver se você consegue carregá-lo agora. Alguma dúvida, alguma coisa lá de mecânica respiratória, de sistemas celulares? Aquilo ali, eu sempre acho ele um pouco mais fácil comparado ao coração, né? Porque como você viu o coração e como você viu o sistema exatamente que relacionado ao próprio evento, vamos chamar assim, de controle cardíaco, o controle respiratório se torna um pouco mais fácil em função disso, para o entendimento dele. Deixa eu só ver se eu consigo carregar aqui o YouTube para mostrar para vocês. Eu acho que foi essa chuva, só pode ser, porque está terrivelmente lento o sistema. Vamos lá. Consigo botar aqui o vídeo para vocês verem.
Acho que agora ele vai. Só um minuto. Vamos lá, isso. Me ajuda aí. Uma força. Pronto, vamos lá. Mecanismos. Respiração. Pronto, agora o meu vídeo ele perdeu a. Só um minuto, meninos, que está carregando aqui o YouTube. Impressionado é como tá lento. Realmente ele resolveu hoje ficar mais lento que todos os outros dias. Eu acho isso aqui. Tentando abrir aqui, só um minuto, meninos. Pronto. Vamos lá, cardiovascular. Vamos ver esse aqui. Acho que esse aqui abre. Vamos lá, Ctrl C. E
carregar aqui o... Ótimo, vídeo indisponível. Vamos tentar outro. Sistema respiratório. Endurecer. Ver. Agora vai, meninos. Está carregando. Porque depois eu vou falar de patologias, então eu queria mostrar primeiro isso aqui para vocês. Para poder carregar. Mas para isso, o YouTube tem que me ajudar. Estou esperando carregar, meninos. Eu estou aqui, mas estou guardando. Ah, pronto. Vamos lá. Deixa eu agora partilhar vocês. Está aparecendo para vocês a página do meu computador, por acaso? Hein, garotos? Estudantes de odontologia falando com vocês. Está aparecendo para vocês a página do meu computador? Ok. Então vamos lá. Vocês não vão falar. Vou ficar aqui perguntando toda hora também, não. Continuando nossa gravação. Então vamos nessa, né? Lorena, Radassa, Laura, Cícera, Luma. Os outros, então, estão aí ainda, meninos? Os outros debandaram. Laura Covelo, Luma, Cícera, Radassa, Lorena, estão aí na sala? Sim, professor. Sim, professor. Ótimo. Então vamos nós. Que realmente... Vamos continuar nos slides mesmo, porque senão vai ficar aqui rodopiando esse troço aqui e não vai carregar nunca. Vamos nessa. Depois os outros assistem a gravação.
E qualquer coisa, quinteto, só me parar. Qualquer dúvida. Nossa, tá uma coisa isso aqui hoje. Vias superiores. Vamos lá. Estão conseguindo ver o slide aparecer para vocês? Compartilhou? Meninas. Distúrbios do trato respiratório superior? Não está aparecendo, professor. Tá aparecendo ou não? Não está aparecendo. Não? Então tá bom. Pera aí. Então vamos de novo para cá. Obrigado pela ajuda. Deixa eu só... Pronto, acho que agora vai aparecer. Pronto. Internet da minha região só pode ser, porque realmente não tá aguentando passar o YouTube. Mas vai dar certo. Tudo vai dar certo. Agora vocês estão vendo. Apareceu? Carregou? Sim, Agora. Pronto, vamos lá. Certamente você ter falar dos eventos de homeostase sempre te leva a vermos o que é a questão das próprias patologias das vias respiratórias. E certamente essas patologias estão sempre associadas com o quê? Diversos ou agentes inflamatórios, tá bom? De uma maneira geral, ou seja, a questão dos eventos virais, como por exemplo, que são causados por infecções da própria cavidade nasal, paranasais, faringe, laringe, por aí vai. Todos eles sempre podem ter causas o quê? Muitas delas ligadas a vírus ou bactérias. E acabam você tendo, certamente, todas essas denominações que vocês estão vendo. Lembre sempre que ites, tá? Como a gente já conversou, são eventos inflamatórios, sempre estamos falando de inflamações. E esses outros aqui, que são esses prefixos, sempre vão estar associados com os locais, né? Então, com isso, rinites, das regiões, obviamente, que das vias nasais, sinusites, os sinos, ou seja, as coberturas, faringites, tonsilas, todas elas, cada uma delas são o quê? Regiões as quais podem haver inflamações e certamente causadas por diversos eventos, obviamente agentes patogênicos, por exemplo. A sinusite em si, geralmente está associada com o quê? É um evento de infecção. Então, ela está muito. Você tem muito a ver em torno de quê? Pode ser causada por um evento específico, com causa patogênica, ou uma própria inflamação alérgica. Eventos alérgicos podem causar isso aí. Então, com isso, nessas regiões, geralmente causadas por inchaço, né? Geralmente as pessoas têm fortes dores de cabeça, né? Com vermelhidão, às vezes, do rosto, nas maçãs do rosto, em função disso aí, tá bom? Então, são infecções respiratórias que têm como sequelas, como causas, obviamente, eventos relacionados a isso aí. A rinite, né? Realmente eu já falo alérgica, até porque eu lembrando da minha. Mas rinite geralmente pode ter uma infecção aí, tanto causada, que é o próprio evento causado por vírus, né? O famoso vírus da influenza, né? Então, com isso, tem um evento viral nesse aspecto aí, tá bom? E, é claro, outros causados por alérgenos. Alérgenos em que sentido? Em relação ao quê? Pólen, ácaros, fumo, eventos que vão causar certamente aqui uma série de reações que acabam sendo agentes ambientais também, podem estar associados a isso. Produtos químicos, né, de perfume a cigarros, de elementos, obviamente, por exemplo, de aerossóis de tintas, como outros produtos. Então, geralmente, isso pode causar inflamações e disparar diversos mecanismos aí que a gente chama de alérgicos, que vão envolver, vocês que são do primeiro semestre, dentro em breve vão ver imunologia, e são exatamente eventos causados por o quê? Disparos do mecanismo de defesa, né? Do sistema imune em si. Tudo isso faz que também, você além das vias superiores, você tem as vias o quê? Dos tratos inferiores. Com isso, você pode ter, por exemplo, o evento bronquite, né? Que ele é muito famoso até porque você tem uma hipersecreção por parte das células que acabam obstruindo as vias aéreas, tá bom? Então você enche ela de muco aí em função disso e, consequentemente, você pode ter uma constricção
desses vasos em si, tá bom? Em função exatamente desse excesso de muco, isso pode ser caracterizado por isso. E é claro, geralmente você tem isso, se você repara um corte histológico, aqui você tem exatamente a via de passagem de ar. Quando o ar passa por aqui, tá bom? É exatamente numa via normal. Mas quando você tem uma hiperplasia, ou seja, simplesmente você tem aqui um inchaço dessas regiões, ele diminui. Então, com esse indivíduo tem dificuldade para respirar em virtude disso aí. Outra coisa, que também é muito comum, a questão do chamado enfisema, né? O enfisema nada mais é do que um evento em que você tem o quê? Uma distensão por parte desses espaços aéreos, tá bom? Dessas vias distais, e, consequentemente, você pode ter uma destruição dessas paredes alveolares, e geralmente acontece muito em função do quê? De fumo, eventos que simplesmente fazem com que aconteça isso. Isso aqui são os alvéolos pulmonares, tá bom? Os alvéolos parecem cachos de uvas. Você pode reparar. Com o passar do tempo, o que acontece? Você tem uma carbonização, o próprio cigarro faz isso. Então, o acúmulo e a junção deles simplesmente vão destruindo os alvéolos, né? E, é claro, vai tornando isso uma massa disforme. E o indivíduo vai perdendo a área, a capacidade respiratória. Até como eu falei para vocês, em função das próprias árvores respiratórias. Reparem só, vocês têm aqui a questão da estrutura em si, em que você vê várias ramificações, e essas ramificações vão ser certamente eventos que vão favorecer isso aí, ou seja, a passagem de ar, ela vai ser simplesmente aí disponível, é claro, para que haja esse processo, porém, quando o alvéolo ele é destruído, quando esses cachos são destruídos, ele vira exatamente que essa massa, né, isso aqui, ele fica escuro mesmo desse jeito, em função, inclusive, do próprio indivíduo fumante. Você tem o asma também, o asma causa os chamados broncoespasmos, ou seja, constrições dessas vias aéreas em si, então pode gerar uma série de eventos crônicos com o passar do tempo, tá bom, para esses indivíduos, e às vezes você tem mecanismos, né, que podem disparar isso aí, ou seja, por exemplo, você acaba, em função do próprio evento de asma, ter uma associação não só com alergia, tá bom? Às vezes, em função até da exposição de produtos que estimulam o sistema nervoso, a produção desses chamados broncoespasmos, né? Em função exatamente de produção de líquidos, você pode ter o próprio refluxo o chamado refluxo gastroesofágico, ou seja, do estômago para o esôfago, né? Do sistema digestivo. Então, você pode ter esses eventos aí causados por isso e, consequentemente, fazendo com que ocorra essas modificações em si. Embolia pulmonar também é um fator bem importante, né, como causa, como problema, em função de que a embolia nada mais é do que você ter um acúmulo, muitas vezes, de coágulos sanguíneos, ou então ligar associado ao quê? A ar, gordura, líquidos, na região exatamente aqui dos pulmões. E isso faz com que você simplesmente gere traumas de tal maneira que o enchimento de líquidos faz com que haja o quê? Uma perda da capacidade respiratória. E isso muitas vezes é causado por alguns eventos, por exemplo, traumas, ou seja, impactos na região da caixa torácica, às vezes certos tipos de cirurgias específicas, como ortopédicas, abdominais, ginecológicas, o próprio evento de gestação também aí, tá bom? Aqui, a questão do ICC nada mais é dos eventos ligados ao quê? A problemas congestivos cardíacos, tá bom? Uma insuficiência cardíaca em função disso aí. Às vezes o indivíduo paralisado, às vezes caso de coma, você sempre tem que estar mexendo com o corpo do indivíduo, por quê? Você pode ter um evento aí que vai prejudicar a questão exatamente, que é complicar a questão dos eventos de respiração, o trabalho cardiorrespiratório do indivíduo. Então, com isso, essa imobilidade pode causar esses eventos aí. Muitas vezes também tem fatos bem interessantes, que são os seguintes, por exemplo, às vezes eventos pérfuro-cortantes podem romper exatamente essa região das pleuras, onde você tem aqui a quantidade de líquidos. E o que acontece com essa quantidade de líquidos? Ela pode começar a empurrar a própria estrutura do pulmão, então com isso diminui a tua área respiratória, então o indivíduo pode ter falta de ar. Então, o que é que se faz necessário? Você fazer um dreno, você faz uma inserção aqui e retira o líquido que pode existir aqui dentro da caixa torácica, em função disso aí. Como eu te falei, pode ser acidentes, de repente uma estrutura pontiaguda, uma faca, num acidente, um pedaço de metal, pode vir a perfurar essa caixa torácica. Então, com isso, você pode ter aí acúmulo de líquidos, depois esse líquido precisa ser drenado em função disso aí, porque senão o indivíduo morre asfixiado.
em função disso aí. Então é bastante importante esse evento em si. Isso tudo, meninos, faz com que você tenha... Deixa eu tentar aqui ver se eu consigo abrir de novo, não sei se melhorou aqui. Eu exatamente vou ter esses processos. Ver se eu consigo abrir aqui. Ver se ele vai abrir aqui, que se ele abrir eu consigo mostrar uma coisa para vocês. Se não, qualquer coisa também, amanhã, como eu vou dar essa mesma aula lá na faculdade, se vocês quiserem ir, sintam-se à vontade, como vai tantos alunos, vocês podem aparecer lá, vou estar lá, os alunos de terceiro semestre, e eu vou apresentar esse vídeo lá, que lá certamente a internet vai estar um pouco melhor. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui melhor para vocês. Senão vocês olham no vídeo deles também. Como os vídeos ficam abertos de ambas as turmas. Deixa eu tentar abrir aqui. Eu mostro isso para vocês. Parece que ele está carregando um pouquinho mais rápido. Dúvidas, perguntas que queiram fazer em relação a isso aí? Ficaram calados a aula inteira? Sempre é bom perguntar, porque sabem que, como eu estava falando até com a senhorita, que me deixou aqui falando sozinho, não me respondeu, mas tudo bem. Sem ser essa terça-feira agora do dia 23, no dia 30, vocês vão ter a prova de vocês, né? Vai cair até sistema respiratório. Então, se quiser tirar alguma dúvida, alguma coisa, a gente só se encontra agora no dia da prova de vocês. A priori, está tudo certo no mesmo horário. Dia de aula, dia de prova. E é claro, com fé em Deus, com menos problemas aí de abertura do sistema. Lembre-se que a prova vai ser no Google Forms, então, inclusive, vai ficar mais fácil isso aí. Se vocês tiverem esses problemas... Peraí. Lembre-se que vocês têm que vir para a sala para fazer aquela solicitação para mim, mandar um e-mail, né, solicitando a questão exatamente o que de envio do link de prova, caso ocorra qualquer problema, tá bom? Então não deixa de aparecer aí não, lembre-se que no dia 30 vai ser exatamente no dia da prova de vocês, e aí eu vou mandar esses links através do e-mail. Para isso vocês têm que fazer a solicitação. Deixa eu só ver Professor, o senhor vai colocar. Pode falar, tô te ouvindo. O senhor vai colocar o horário da prova no AVA? Posso colocar lá sim, sem problema nenhum. Mas é o mesmo horário, é o mesmo sistema da aula Quem está falando, por favor? A Daça. A Daça, veja só, boa tarde. A gente vai estar fazendo o mesmo sistema da aula da prova passada, tá bom? Posso colocar os mesmos termos lá. E esse link de prova vai estar disponível também no próprio AVA, tá bom? Mas qualquer problema, Daça, faz aquilo que a gente fez na última prova. Volta para a sala de aula e me solicita e me manda um e-mail para fazer essa solicitação aí. Peraí. Não esquece disso, não. É isso que só vocês não esqueçam. Só isso. Acho que agora ele vai. Peraí. Entendi nada. Entendi, professor. Acho que agora ele vai abrir. Peraí. Tá menos rebelde aqui. Queria mostrar o meu. É esse aqui. Esse aqui eu queria mostrar que ele é mais completo. Eu acho que ele vai abrir. Ótimo. Vai, meu filho. Abre. Ajuda aí. Esse vídeo que eu vou mostrar para vocês, ele faz um resumo bem legal desse material. Mas, como eu disse, como as minhas aulas todas estão gravadas lá no YouTube, tá bom? De outro semestre, essa mesma aula tem também em semestres anteriores. E aí, qualquer coisa, se quiserem vê-la lá também, podem ver. Sintam-se à vontade. Carrega aí para os meninos, vai, meu filho. Essa força aí. Peraí. Acho que agora ele vai.
Tá lentinho, mas ele tá aí. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Eu tô quase acabando. Segura as pontas aí. É como eu estava explicando para a colega de vocês. Porque por mim ela ficava mais fácil realmente dividir essa aula para semana que vem. Mas o questão é acadêmica. Semana que vem a gente não vai ter aula, os morfos não vão ter aula. Se não dividir isso para semana que vem, então tá tranquilo. Por isso que a gente está falando tudo isso hoje. Deixa eu só abrir aqui. Eu acho que ele vai agora. Tá meio lento, mas está indo. Estou vendo que vai aparecer para vocês aqui. Por isso que a gente vai fazer a prova Google Forms, exatamente para não depender do sistema. Pelo menos fluem mais as coisas. Nossa, realmente eu não estou conseguindo abrir. Não está indo. Esse vídeo, tá? Ele tem nas minhas aulas anteriores. Como eu te falei, eu vou usar esse mesmo vídeo amanhã, lá na faculdade. Eu vou abrir para os alunos. E aí, qualquer coisa, vocês olhem a aula também do dia 17 dos alunos de odontologia, que eu vou falar a mesma coisa que eu estou falando aqui para vocês. E aí, esse vídeo, ele explica exatamente a questão de ventilação mecânica, os eventos todos associados a isso aí. Tá? Então, eu vou poder abrir isso aí amanhã também, lá na faculdade. Não está carregando, simplesmente não está carregando. Tá duro. Vamos lá. E qualquer coisa também, como eu vou postar as duas aulas, eu não preciso deixar de postar essa. Essa vai estar postada lá no sistema para vocês. Eu vou deixar isso lá disponível no sistema para vocês. Mas a mesma aula, eu volto a dizer, se vocês quiserem ir amanhã à faculdade, podem ir lá. 40, vou estar na sala da 40 com os alunos de odonto, tá bom? E aí, vou estar ministrando a mesma aula ao vivo. Isso aí, mas só que essa aula é 2 horas da tarde. Olha só, chega a estar lento o meu vídeo. Tô dando delay. Nossa. Tá bom, garotas? Então, aí qualquer coisa vocês optem. Eu vou postar essa aula de qualquer maneira. Lorena, Radassa, Radassa saiu correndo. Laura, Cícera, Luma. E amanhã, querendo aparecer amanhã lá na faculdade, estejam lá. Tá bom? Abraço, meninas. Obrigado por terem ficado aí até o final. Desculpa mais uma vez aí pelo inconveniente do sistema, mas são coisas que a gente não prevê. Você tá vendo que minha voz, inclusive, tá dando um delay aí na voz, né? Do sistema, não sei se é o Teams, se é a internet, o que que é. Tá bom? Professor, Oi, pode falar. eu não escutei, você falou que não vai postar essa aula? Vou postar sim, Ah, Laura. sim. Ao contrário, vou postar. É que tá dando delay. Você tá vendo que tá saindo minha voz e tá dando delay da Foi, imagem? falhou aqui na Tá hora. terrível. Eu Não, não ia tá postar. difícil hoje, Lara. Hoje até eu compreendo a de paciência de vocês. Tá difícil. Tudo bem. Tem paciente comigo aqui, vai ser sincero. Você não quer saber. Desculpa mesmo. Mas, como eu te disse, Laura, amanhã vai ser a mesma aula, tá bom? Se quiser aparecer na faculdade, vai ser bem recebida, bacana. Mas também, se não der, essa mesma aula, com o mesmo conteúdo, vai estar postado da turma de amanhã lá na faculdade. E, é claro, com vídeo, com tudo aí. Vocês é que decidem. Se quiser ao vivo, vai para lá. Se quiser online, também vai estar mais tarde. Tá bom, Laura?
Tá bom, professor. Tchau, tchau. Eu que te agradeço. Obrigado, Obrigada Laura. aí pela Lorena. aula. Tchau, bom. Valeu. Cícera, Luma. Abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, meninas. Tchau, professor. Valeu lá. Valeu, meninas.